E hoje a gente vai falar sobre aquilo que fala. Então vamos falar sobre a sua voz. E aí, você gosta da sua voz? Acha que tem uma voz legal? Ou você acha que podia melhorar? Ou sua voz está estragada por causa da água gelada, cigarro? Será que a água gelada estraga a garganta? Gente, hoje a gente vai saber tudo, porque a gente está com uma fonoaudióloga aqui para dizer como você deve tratar a sua voz. E aí, tá tratando bem ela? Depois da vinheta. E a gente agora já está aqui no estúdio com ela, Maria Evanice Medeiros, fonoaudióloga especialista em voz. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre voz. E eu sempre brinco uma coisa, que tanto a voz quanto a nossa visão são coisas que a gente vive às vezes sem perceber a importância delas até que elas nos faltam. Exatamente. E o que realmente, a gente tem muitos mitos, né? Da água gelada faz mal para a voz. Faz mal mesmo a água gelada? Depende da pessoa. Na verdade, você tem sensibilidade térmica. Algumas pessoas têm sensibilidade térmica, outras não. Então, se você tem, a água gelada vai te fazer mal. Ela vai provocar edema na prega vocal, vai dar pigarro e você vai ficar rouco. Isso atrapalha a sua produção vocal, principalmente se você for um profissional da voz. Um jornalista, um professor, um advogado, né? Então você tem que tomar esse cuidado e ter essa percepção, se você é ou não sensível à água gelada. Então não é todo mundo, tem gente que pode tomar água gelada e tem gente que não pode. Claro que aquela água muito gelada, ou a bebida, a cerveja, né, geladinha, é bom que você coloque na boca um pouquinho, deixe aquecer, para a própria garganta começar a acostumar. Aí depois você deglute. Vai ser menos deletério. Ah, uma vez um cantor me ensinou isso. Quando eu comecei no jornalismo e tal, eu cheguei e aí eu falei que eu estava tomando água a temperatura ambiente, mas que eu não gosto de água a temperatura ambiente, eu gosto de água gelada. Mas para preservar a voz eu não estava tomando. Ele falou, segura na boca um pouquinho, que vai aumentar 3, 4 graus. Sim, e já é o suficiente. Porque dentro da boca é quente. Sim. Então você deixa um pouquinho ali, deixa ela dar uma aquecidinha, quebra um pouquinho aquela temperatura e seu organismo acostuma e aí fica melhor o efeito. E eu descobri que é até mais refrescante, diga-se de passagem. E eu acho engraçado também porque a gente fala cordas vocais e não são cordas vocais, são pregas vocais. Pregas vocais, na verdade, é um músculo revestido por uma membrana extremamente delicado e funcional de alta complexidade de funcionamento, que exige inúmeros cuidados para que se preserve vida fora você falando com uma voz efetiva. E isso que você falou é interessante, porque uma coisa é quando a gente usa a voz só no dia a dia, outra coisa é quando você entra no estúdio como aqui, a gente fala 3, 4 horas às vezes sem parar. Chega uma hora que você exige ali, você... É porque a prega vocal, ela é um músculo de intensidade. É diferente do músculo da perna, que é um músculo de resistência. Então ela foi construída, elaborada para ter alta velocidade, mas não resistência. Você pode perceber que os grandes shows duram o quê? 1h20, 1h15, justamente para poder não sobrecarregar a prega vocal. Porque ela entra em fadiga e aí começa a não funcionar de maneira adequada. Ela não fecha, começa a arquear, começa a escapar ar e aí você começa a perder intensidade. Aí vai uma sequência de efeitos ruins para a voz. E aí o público começa a dar aquela estranhada. Tem cantores que eu acho interessante isso, que eles usam uma técnica muito interessante. Lá pela metade do show, ou ele dá uma conversada com o público, ou ele pega alguém que é da banda, o guitarrista lá e bota pro cara cantar uma música que seja. Sim, a gente chama isso de ilhas de repouso, né? Para você tirar, ele dá uma descansadinha ali naquele momento e aí alguém apresenta, alguém faz um baixo, né? Faz alguma coisa. Então, um solo mais comprido. Isso, dá uma estratégia para poder dar uma descansada na voz. Ilhas Ele hidrata um pouquinho, toma uma água, fica quietinho. Eu não sabia que tinha nome para isso, achava que era só malandragem mesmo, mas tem nome, como é que é? Não, entra em fadiga vocal. O músculo da prega vocal, ele é de velocidade, ele não é de resistência. Então você não pode usar ele muito tempo. Então quem é profissional da voz tem que preocupar. Vai pro barzinho, com aquele ruído intenso, e no outro dia vai trabalhar. Tem que se preocupar que no outro dia a sua voz não vai estar bem. Barzinho, eu acho interessante, às vezes a gente está num show
ou num bar onde tem música ao vivo, alguma coisa assim, e você começa a falar muito mais, você é obrigado a falar mais alto para as pessoas. Isso também prejudica? Isso é extremamente prejudicial para a prega vocal. Então, você, no barzinho, o ideal é que você converse com quem está ao seu lado, no máximo. Porque a intensidade do som está muito alta, está mais alta do que é saudável você produzir aquela intensidade. Se você é profissional da voz, então, não pode conversar no barzinho por muito tempo. Tem que ser antissocial. Porque você vai sentir a sobrecarga no outro dia. Você vai sentir que sua voz vai estar diferente, vai estar cansada, vai estar rouca, pesada. Você não vai conseguir ter aquela fluidez que você precisa. Então, no barzinho, você vai conversar do lado. Se você quer conversar com outro, você vai levantar e vai lá conversar na outra ponta da mesa. Mas não pode competir com o ruído que é muito alto para a prega vocal, que é uma estrutura sensível e delicada. Em barzinho, então, tentar conversar, como a gente fala, no pé da orelha. No pé da orelha. Boa. Falando em barzinho, a senhora falou da questão da cerveja gelada. O álcool, ele tem alguma interferência? Tem essa ideia, os cantores, né, falam que aquece a voz. O conhaque. Né? O conhaque, não, isso é mito. Pelo contrário, ela prejudica a performance vocal, porque resseca aquela estrutura, né? Então, o álcool não é adequado para quem é profissional da voz no momento ali de apresentar. Ah, que o álcool você toma e ele provoca, então... Ele diminui a sensibilidade por efeito central e, além disso, ele resseca a estrutura, né? Então, o ideal mesmo é água, beber água e água e água. Água. Uma outra coisa que deve ser evitado, principalmente para cantores, são os derivados do leite e do chocolate. Os derivados do leite e do chocolate aumenta a viscosidade da saliva e aí a máquina trabalha pesado. Então, até uma hora antes de você entrar com o uso da voz profissional, você deve evitar leite e derivados do chocolate. Antes de entrar aqui no estúdio ou antes de entrar no palco? Uma hora antes, que é o efeito mais ou menos que ele fica ali deixando a saliva mais pesada. Quer dizer, então, por exemplo, a maçã, a gente sempre ouviu falar que ela afina a saliva. Com então... a casca. A casca da maçã que dá esse efeito de deixar a saliva mais fininha e aí fica uma estrutura boa, né? Maleável, gostosa, leve para estar fazendo tudo que ela precisa fazer. Então, uma hora antes de entrar aqui, se eu comer uma maçã... Ajuda. Com a casca. Com casca. Aí preocupa que hoje tem muito veneno, né? Então tem que lavar bem, lavar essa casca. Porque o que faz o efeito realmente não é a casca da maçã que vai dar esse efeito de afinar a saliva. Afinou a saliva e aí vai melhorar. Fica mais gostoso, fica mais leve. Porque aqui é uma máquina, né? Essa máquina tem que estar engraxada, tem que estar hidratada, ela tem que ela se move muito. Aqui são vários músculos trabalhando. Você tem ideia, na voz feminina, a prega vocal ela abre e fecha por volta de 213 vezes por segundo. Não duvido. Não duvido. Sou casado, tenho 3 filhas, eu sei. Então, é muita coisa aqui trabalhando e acontecendo e que precisa estar hidratado, precisa estar numa postura boa, não fazendo esforço. E uma outra coisa que é interessante, que eu vi até um post hoje, lembrei, é fazer atividade física, principalmente de musculação, falando. No momento... Não, agora sim, eu mereço. Porque as válvulas, para você fazer a força, você fecha uma válvula aqui, né? Então, e com a laringe. Então, se você está ali pegando peso e falando, você está fazendo uma sobrecarga muito grande na prega vocal. Então, durante a elevação de peso, boca fechada. Silêncio. Silêncio. Olha que interessante. Então, tá ali levantando o peso, quietinho. Quietinho, sem falar. Depois você botou o peso lá e você conversa com o Porque colega. você já está com isso aqui tensionado. Está fechado, está com tensão maior, uma carga maior nessa região e você vai falar sobrecarregando o músculo. E quer dizer, então, que a senhora falou, as pregas vocais da mulher, a estrutura ela é um pouquinho diferente? Sim, a prega vocal da mulher ela é mais alongada, né? E a prega vocal do homem ela é mais encurtada, é menor. Então, a prega vocal do homem mais ou menos 80, 90 ali decibéis, ele fecha e abre menos do que o da mulher. A frequência do homem, por isso que é mais grave a voz, né? A frequência é mais baixa, da mulher a frequência é mais alta. É mais alta. É mais alta. Inclusive tem cirurgias, é possível corrigir a voz, aumentar e diminuir a frequência cirurgicamente hoje, né? Nós temos 2 cirurgiões, 3 aqui em Goiânia, que são doutor nessa área e que fazem esse tipo de cirurgia que tem um efeito maravilhoso.
Por exemplo, homem que na adolescência não conseguiu fazer a muda vocal, né? Na adolescência, os homens fazem a muda vocal e a voz engrossa, né? Nossa, essa fase é terrível. Fica aquele sobe e desce. Alguns não conseguem, fica aquele com as vozes fininhas. Então, é possível de cirurgicamente isso ser corrigido. Assim como mulheres que têm a voz muito fina ou muito grave, de qualquer forma, é possível hoje fazer essa mudança aí cirurgicamente com o cirurgião especialista em cabeça e pescoço. Não, eu tenho um tio que ele me gravou quando eu estava nessa fase aí da mudança. Ele vivia fazendo bullying comigo, aí só de que perdeu a fita cassete lá. Que a gente começa, né, aquela vozinha de repente, e volta para ela, é muito engraçado. Não se preocupa, se teu filho está vivendo essa fase, passa. Mas o que faz não ter essa mudança? São vários fatores, funcionais, hormonais, estruturais, uma disfunção ali que não conseguiu fazer essa acomodação como deveria ser feito, né? E aí, geralmente, a gente tenta algumas sessões de terapias, 2, 3, se não funcionou, não adianta, é cirúrgico. É cirúrgico. É cirúrgico. Não adianta ficar fazendo lá 1 ano de fonoaudiologia que não vai resolver. Acho que só o Ivan Lima lá da Fatos Desconhecidos, que já nasceu bebê, ele já devia ter aquele vozeirão, né? Tem umas pessoas Tem as pessoas que já nascem com uma voz que é uma Brastemp, né? Sim, sim. Mas são poucos. A maioria tem que trabalhar, tem que aquecer, tem que desaquecer, tem que cuidar, tem que aprender a projetar essa voz. Essa é a maioria. Aqueles que nascem com aquelas vozes maravilhosas é 1%, são poucos. Já nascem com tudo pronto, né? Mas tem como trabalhar a voz da gente. Tem como melhorar a voz, tem como você... geralmente, o ideal, né, seria, se você vai assumir como um profissional da voz, de você fazer um acompanhamento fonoaudiológico. Você aprender sobre a sua voz. Como que a sua voz é produzida? Que estrutura que você precisa manter saudável, né? Porque se você tem refluxo, rinite, sinusite, como é que você vai ter uma voz boa? Vai ficar abafada essa voz, né? Vai ficar rouca essa voz. Então, primeiro, cuidar dessa voz, aprender as restrições que você tem, a mudança de temperatura, água gelada, te prejudica ou não prejudica? Que alimentos que é legal para você? Que alimentos que te dá uma digestão? Tudo isso você precisa entender no dia a dia para cuidar bem dessa voz. Além disso, o que prejudica? O esforço vocal, quanto tempo você pode falar? O que você pode fazer antes de ir para uma apresentação grande? Que estratégia você pode utilizar para estar quebrando ilhas de repouso? Como aquecer e desaquecer essa voz, que é preciso? Desaquecimento? Sim. Sério? Eu já ouvi falar de aquecimento. Músculo, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Porque você aquece, entra, fica com aquela voz super projetada e você sai. Se você não volta a voz, você fica gastando ela sem necessidade. Então você tem que desaquecer, trazer ela de novo para um padrão de voz coloquial, para você não ficar gastando aquele músculo sem necessidade. E como é um músculo, então quer dizer que eu posso fazer uma musculação nele. Exatamente. Você precisa fazer aquecimento, alongamento, tem que alongar a prega vocal para você ter um bom timbre de voz, para não ter aquela voz monótona. Então tem que fazer as escalinhas, né, os vibratos, todos os dias. E o profissional da voz tem que ser disciplinado, porque é diário os exercícios. Para poder manter um músculo. Tem que ser disciplinado. É um músculo, você tem que trabalhar com essa mesma raciocínio de músculo. Uma vez eu cheguei aqui para fazer o programa e eu não fiz os pratracrá, pré-trecré, né? Que não é só aqui também a articulação da boca, né? A gente, para sair na televisão aí direitinho, a gente tem que falar direitinho, senão você não consegue entender a gente. E a diferença que faz... Você percebeu já, né? Faz muita diferença. Porque tem a parte respiratória, tem a laringe e tem o aparelho de amplificação. São 3 estruturas que trabalham em conjunto para produzir a voz. Então, tem tanto a parte da voz está grave, está aguda, quanto a ressonância, mas também a articulação, a dicção é muito importante para que você tenha uma boa comunicação, né? Para que seja efetivo o que você está querendo falar. E quem está em casa, por exemplo, eu não gosto da minha voz é muito fina. Qual é o aparelho que eu vou usar na academia? Tem algum exercício que a pessoa pode fazer? Quem não está satisfeito com a voz, eu sugiro que ele primeiro procure fazer uma avaliação com um fonoaudiólogo especialista em voz,
até para ele entender o que está acontecendo. Que às vezes é uma ressonância que está muito lá atrás, às vezes é uma respiração que está insuficiente, que ele não consegue projetar essa voz e fica falando aquela vozinha de taquara rachada. Sim. Né? E às O vezes que dá isso? Falta de projeção da voz. Sabe a voz na máscara? Você fala lá, jogando o ar para fora. Tem pessoa que fala na garganta. Muita gente fala na garganta. E tem aquela voz metálica, agudizada, desagradável, né? Sim. E aí a gente precisa ter aquela voz aveludada, aquela voz arredondada, que fica agradável para o outro estar recebendo o som. As vozes metálicas, elas não têm uma boa receptividade. Não, e eu brinco muito isso, assim, durante muitos anos trabalhei com publicidade e jornalismo, sempre, então comunicação sempre teve muito presente na minha vida, e eu brincava assim, você pode chegar numa sessão de cinema para assistir um filme, se a imagem estiver ruim, mas o filme for bom, você aguenta até o final. Agora, se o áudio estiver ruim, você não aguenta, alguma coisa começa a te incomodar no fundo do cérebro, você levanta e vai embora. É impressionante isso, como... Tem pesquisas que mostram, foi feita uma pesquisa com o pessoal da enfermagem. Então, eles davam uma informação com uma voz ruim e a mesma informação com a voz boa. O que valia mais no final era a entonação da voz e não o conteúdo específico do texto que estava sendo falado. Então, a voz ela é muito importante, ela chega primeiro, ela vai direto lá no cérebro, ela mexe lá nas áreas centrais do cérebro. Então, ela move realmente como que você está recebendo aquilo ali. E realmente, se for ruim o som, imagina apresentações, show que tem. Quando o som está ruim, acabou, né? Não, acaba a graça de toda a experiência, digamos assim. Quer dizer, então, que tiveram experiências mesmo dentro de hospital. Sim. Não, fazer um estudo agora aqui. Falando, olha, dava uma informação boa com a voz ruim e uma informação ruim com a voz boa. A que era com a voz boa era melhor recebida, então assim, não era o conteúdo... O paciente lembrava. Não era o conteúdo semântico que era o mais importante, era a voz que era o mais importante, que chegava primeiro e que ficava na memória do paciente. E aquela pessoa que fala pelo nariz, né, amigos? As hipernasalidades, isso, né? Que o som, ao invés de sair pela boca, ele vem e faz essa voltinha. O que acontece? Foco de ressonância inadequado. Primeiro tem que avaliar para ver se não tem nenhuma estrutura, algum desvio físico, desvio, alguma fístula, alguma coisa ali submucosa. Então vai para o otorrino, a gente caminha para o otorrino, faz avaliação física, né, com exame objetivo. Aí não tem, é só funcional, a gente tem exercício para corrigir também. Às vezes o véu ali que fecha, não está fechando direito, está fraco. Precisa fazer alguns exercícios, músculo de novo. Músculo de novo. Precisa às vezes fortalecer essa musculatura, direcionar esse ar. Né? E a pessoa perceber qual que é a maneira adequada de estar projetando essa voz. É treino. Eu posso pedir um exemplo, por exemplo, de um desses exercícios para tirar do nariz, só para a pessoa ter mais ou menos, quem está em casa, ter mais ou menos a ideia de como é que é. Então, por exemplo, a gente pode usar aquele exercício do que eu trago a voz completamente aqui para frente, né? Diferente do Você vê que são sons diferentes. Então eu trago o som o som aqui na máscara. Tem um exercício bom também que a gente faz com enchendo a bochecha de ar. Você joga o ar para frente, que tira aquele ar lá de trás. É até bom para você também fazer. Sim. Vai ver como que fica legal depois, fica mais leve de você. Eu achava engraçado que o pessoal brincava que o exercício que eu aprendi era eu vou brincar aqui que é do Papai Noel doidão, que é assim... Ho, ho, ho. E você pode colocar a mão para poder fazer mais um obstáculo. Mais um obstáculo. Faz ele sozinho, depois você faz com a mão aqui para fazer mais um obstáculo, jogando mais ar. Faça isso, faça essa brincadeira. Assim, que quem está assistindo no YouTube até é mais fácil, pode voltar o exercício que ela ensinou. Aí pega o telefone, grava um áudio, solta, faz o exercício durante um tempinho. 10 vezes, faz uma repetição, 10 vezes desse do... Faz umas 10 repetições e vê o antes e o depois, você já vai ver a diferença. Vai se apaixonar, nunca mais vai. Antes de falar com qualquer um, vai ali no banheiro e... Se você fizer isso daí e depois pegar uma rolha de vinho de 1,5 cm de diâmetro, não mais do que isso,
e ler, fazer uma leitura com ela e depois sem ela, aí vai ficar maravilhoso. Sim, que você coloca ela aqui na pontinha e você... Aí lê um trava-língua e aí você vai ver tanto que vai modificar a sua voz. Só com esses dois exercícios você já vai perceber a diferença. E os R's, os L's, todos eles vão sair mais claros, Claro, né? e eles precisam ser pronunciados de maneira correta, né? É o que dá a diferença de uma voz muito boa, né? Uma comunicação muito boa. É igual na dança, que tem que ter as terminações das pontas de mão, né? E de pé, né? Que dá o diferencial lá nas notas quando vai estar no empate ali. Na voz também, você pronunciar os finais dos sons, os S's, os R's, os arquisfonema, eles são muito importantes para te deixar com uma voz uma voz de rico, digamos assim, né? Sim. Aquela voz da pessoa que não tem problema na vida. Não tem boletos para pagar. Eu adoro. E por que tem algumas pessoas que conseguem? A gente tem alguns cantores que na metade do caminho ali a voz ficou para trás, né? Em algum lugar da carreira a voz ficou. A pessoa continua a carreira porque ela tem uma história, tem boas composições, mas ela já faz o show falando e não cantando. E você tem um Zagnaldo Raiol da vida que... É a Brastemp, ele nasceu com a Brastemp. Que... mesmo até o final, estava com aquela voz límpida, cristalina, sem nada, como é que... Ele já nasceu com a voz privilegiada, como eu te falei, é a minoria, né? Então a maioria realmente vai ter que cuidar, aquecer, senão vai ter calos nas pregas vocais, os nódulos, né? Vai ter algumas fendas. Então, realmente precisa de cuidar. A maioria precisa de aquecer, desaquecer, saber o limite, fazer e ter as aulas com o professor de canto, né, para poder aumentar a extensão, saber qual que é a extensão confortável para ele cantar. Você não pode cantar com qualquer extensão. Sua prega vocal tem um limite, acima e abaixo do que você pode estar cantando durante um certo tempo. Então, você não pode cantar, se sua voz é média, você não pode cantar muito grave. Se ela é média, você não pode cantar muito agudo. Você tem que saber qual que é a sua extensão confortável e saudável, porque senão ao longo do tempo você vai ter problemas e você não vai conseguir cantar. Tanto que isso, dentro do homem e da mulher, você tem os tons, né? Você tem ali... A classificação, né? Tenor, você tem que respeitar. Barítono, meio barítono. Então, não pode variar muito daquilo ali. Então, por isso que você vai fazer este papel, porque este cara canta neste tom. Você é o outro tom. Então, esse aqui não vai para o outro e o outro não vem para esse. Exatamente. E você tem que respeitar a sua voz e a sua estrutura. Tenho certeza que você já ouviu várias dicas. Quando você começa a ficar rouco, começa a ficar com tosse, já dizem para você, gargarejo de sal, gargarejo de vinagre, limão com mel, curcuma e adoçante, qualquer coisa que, né? É uma loucura. Funciona esse tipo de tratamento? Não, a única coisa que funciona, talvez funcione, é você fazer aquela água morna com sal. Isso é um anti-inflamatório natural. Então você pode fazer um gargarejo. Você foi num local muito movimentado, muita gente, está nessa época de gripe, você até pode fazer isso, que você vai dar uma limpada nessa região. No máximo isso. Mas de germes, micróbios, coisas assim, né? Não... vai só dar uma limpada ali, fazer uma asepsia, né? Daí você faz um gargarejozinho com água morna e sal, talvez funcione como um anti-inflamatóriozinho leve e te tira algumas bactérias e vírus que você tenha pegado ali na comunidade. As demais coisas não tem nenhuma comprovação científica. Mas estou rouco, tem alguma coisa que eu posso fazer? Primeiro, por que você está rouco? Então, a primeira coisa, é uma gripe? É uma garganta inflamada? Então, se é por causa de uma patologia, repouso vocal e hidratação. E, se preciso, ir no médico para tomar medicamento para o que causou a rouquidão. Né? Rouquidão persistente, mais de 2 semanas, sem causa gripal, sem causa pulmonar, preocupante. Você deve procurar um médico e fazer uma avaliação bem detalhada, porque você pode estar com câncer de prega vocal ou de laringe. O sintoma é rouquidão persistente sem quadro gripal associado. E não é tão incomum. Tá sem gripe, tá sem nada. E a voz tá rouca. E a voz é aquela voz de atendente. Você percebe que sua voz não tá igual, não tá legal, e passa um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, vá no médico imediatamente. Nossa. Porque o câncer, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é aí o resultado.
Quer dizer, então, ficou 2 semanas, já vai. Já porque vai. se não for Não nada, tudo bem. Tudo bem. Mas se for, pegou no comecinho, é tratável, é tranquilo? Muito melhor, né? Com certeza, o prognóstico precoce, esse diagnóstico precoce, ele te dá uma sobrevida muito melhor. E, por exemplo, a senhora trabalha no Hospital Santa Helena, né? Sim, no Hospital então, Santa Helena. O que acontece? Quem chega lá, que além do câncer, que outros problemas podem levar as pessoas ao hospital por causa da garganta, por causa das pregas vocais? Lá nós temos um grupo grande de oncologia, né? Então nós temos muito problema de cabeça e pescoço, né? Câncer em laringe, câncer em língua, em lábios. Então a gente tem assim, vários sítios, infelizmente. Né? Mas nós temos no Santa Helena, nós atendemos muito paciente idoso, né? Idoso. É o nosso carro-chefe. Acho que mais de 70% do nosso paciente é idoso. Então nós temos os AVCs, os diabetes, as sepsemias, os problemas pulmonares, né? E todos esses problemas causam alteração na fala, na voz, na deglutição, né? Ah, sério que diabetes também atrapalha as pregas vocais? A diabetes, ela desequilibra você como um todo. Pois é. Então, a pior coisa que você a pode diabetes ter, vem com... Previnam diabetes, pelo amor de Deus, porque a diabetes dentro do hospital é um azarão, porque ela atrapalha tudo. E ela é ruim, dá um prognóstico ruim, é difícil de tratar, é difícil de cuidar. Então, a melhor coisa com a diabetes é prevenção. Começou a levantar ali o açúcar, ó, já vai para dieta, já vai modificar os hábitos alimentares, enquanto não precisa realmente ter uma diabetes estabelecida. A gente falou agora, no programa de hoje, a gente falou muito sobre a voz como um todo. Né? Eu quero até já deixar o convite aqui para a senhora falar sobre coisas que a gente vê no dia a dia, como ceceio e outras coisas que são mais assim da fala em si e não tanto da voz. Nós temos a fala e a voz, são coisas diferentes que se juntam, né? Mas são funções diferentes, né? Então, o ceceio é quando eu coloco a língua entre os dentes. Eu falo com a língua, justamente o T, o D, o L. Nenhum som do português, a língua vai fazer uma interposição dentária. Nenhum. No inglês nós temos. No inglês tem o T. Mas no português, se a língua estiver passando entre os dentes, está inadequado. Ah, mas isso é um assunto para o próximo programa. Espera aí. Se a senhora pudesse deixar um conselho, infelizmente o programa já está acabando, deixar um conselho para o pessoal lá de casa e suas redes sociais também, para o pessoal poder lhe acompanhar lá. Então, o principal cuidado que você pode ter com a voz é hidratação. Beba água, muita água. Não só para a voz, né? Para muitas outras coisas, mas para a voz, hidratação, ela é fundamental. E não fazer esforço vocal, as duas coisas. Hidratar bem e não fazer abuso vocal, não sobrecarregar o músculo. E aquecer a voz, quem for os profissionais da voz, aprender a aquecer e desaquecer e saber os limites que a sua voz tem, conhecer como que é produzida a sua voz. É fundamental esse conhecimento para quem é profissional da voz. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito interessante entender e conhecer. E olha aqui, como eu já trabalho há um tempo, eu já tinha até tido algumas dicas, algumas aulas e hoje eu descobri coisas que eu nem sabia. Então, acredito que para você aí de casa foi maravilhoso, tá bom? Agora, no próximo programa, ela vai responder como é que ela vai fazer a sua esposa ficar em repouso vocal. Um beijo e até lá.